Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Faltam 89 dias para a Slava Saracali 2019. Bom dia! Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Está no ar o programa Madrugada com Deus. Eu sou Sandra Pimentel, sou colaboradora aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima e quero te convidar a permanecer conosco até a 1 da madrugada. Hoje, 18 de fevereiro, segunda-feira, mais uma semana, mais uma oportunidade que Jesus nos concede e é a Ele que nós vamos buscar inspiração. Jesus é a nossa referência. Hoje aqui conosco, operando a mesa de som, Júlio Jesus, médium do Templo Espiritual Maria Santíssima. Júlio, bom dia. Bom dia, Sandra Pimentel. É um grande prazer estar sempre no programa Madrugada com Deus e prazer também de estar com você no programa, não é? Ah, que legal. Bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube, vocês que nos acompanham pelo nosso canal, né? Nossa TV Web Tens. Bom dia a todos vocês, que tenhamos esse início de segunda-feira com muita alegria e com muita espiritualidade, não é, Sandra? Isso mesmo, Júlio. E, gente, para quem conhece o Júlio, né? O Júlio é médium aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima, mas aqui nós fazemos de tudo, né? Hoje você vai dar uma forcinha aqui pra gente. É verdade, né? Nós estamos aqui operando, né? Isso é uma satisfação, não é, Sandra? É, gente. Bom, então, graças a Deus, né? Mais uma oportunidade, mais uma semana que se inicia. E aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, nós começamos todas as atividades com uma prece. E é isso que nós queremos propor a você, que você também busque todos os dias, todas as semanas, todos os meses, junto à sua família, junto às pessoas que você convive diariamente, que você busque inspiração na prece. E também, né, Júlio? Antes da gente fazer a nossa prece, eu trouxe aqui uma mensagem muito bonita sobre a alegria, porque nós devemos ser os nossos melhores e maiores motivadores, né? É verdade, Sandra. Alegria é tudo na vida, não é? É verdade. Se a gente gera alegria, a vida torna-se alegre para nós, não é? É verdade. Mesmo que você esteja passando uma dificuldade, mesmo que você esteja passando por um problema, mas tente sorrir, tente buscar deste problema, dessa situação, um motivo para você ser feliz, um motivo para você se agradar. Os nossos irmãos ciganos espirituais que atuam aqui na nossa casa, eles são muito alegres e eles nos ensinam todos os dias nós a buscarmos essa alegria em Jesus, né? E a alegria também cura, não é, Sandra? É verdade. É um remédio, É não é? verdade. Imagina você entrar num ambiente onde está todo mundo triste, você ali vai dar um sorriso, oferta um bom dia, né? Diz um bom dia, deseja um bom dia para aquelas pessoas, ou boa noite, ou boa tarde. Enfim, só essa energia de alegria faz com que transforme aquela vibração, aquele ambiente, não é? É verdade. E um sorriso cura, né, Júlio? Quanto bem a gente pode fazer ao nosso semelhante através de um sorriso, né? É verdade. Então eu trouxe uma mensagem aqui muito inspiradora para oferecer para você, ouvinte do programa Madrugada com Deus, para que a gente possa se inspirar nesta alegria e termos uma semana maravilhosa. Afinal de contas, estamos entrando na semana de atendimento do nosso querido irmão espiritual Bezerra de Menezes. Então vamos lá. Acorde todas as manhãs com um sorriso. Esta é mais uma oportunidade que você tem para ser feliz. Seja seu próprio motor de ignição. O dia de hoje jamais voltará. Não o desperdice, pois você nasceu para ser feliz. Enumere as boas coisas que você tem na vida. Ao tomar conhecimento do seu valor,
você será capaz de ir em frente com muita força, coragem e confiança. Trace objetivos para cada dia. Você conquistará seu arco-íris, um dia de cada vez. Mas seja paciente. Não se queixe do seu trabalho, do tédio, da rotina, pois é o seu trabalho que o mantém alerta, em constante desenvolvimento pessoal e profissional. E, além disso, o ajuda a manter a dignidade. Acredite, seu valor está em você mesmo. Não se deixe vencer, não seja igual, seja diferente. Se nos deixarmos vencer, não haverá surpresas e nem alegrias. Conscientize-se que a verdadeira felicidade está dentro de você. A felicidade não é ter ou alcançar, mas sim dar. Então, estenda a sua mão. Compartilhe, sorria, abrace. A felicidade é um perfume que você não pode passar nos outros sem que o cheiro fique um pouco em suas mãos. O importante de você ter uma atitude positiva diante da vida, ter o desejo de mostrar o que tem de melhor, é que isso produz maravilhosos efeitos colaterais. Não só cria um espaço feliz para que os que estão ao seu redor, mas também encoraja outras pessoas de serem mais produtivas. O tempo para ser feliz é agora. O lugar para ser feliz é aqui. Muito legal, né? Bonito, né? Muito, mas muito legal mesmo. A gente precisa dessa alegria, não é, Sandra? Precisamos. Mesmo diante das dificuldades, se mantermos a nossa alegria em alta, nós vamos atrair aqueles espíritos que irão trabalhar essa transformação, trazendo a alegria à vida. A vida é uma alegria, não é? É. Mesmo diante das dificuldades, a vida é uma alegria, pois nos dá a oportunidade de vencer os obstáculos e mostrar o nosso potencial. Então a vida tem que ser vivida com muita alegria de nossa alma, não é? Muito prazer, né, Júlio? Pode acontecer de um dia ou outro nós estarmos mais tristes, né, um pouco mais para baixo, mas quando vem outra pessoa e te contamina com aquela alegria, quanto bem faz. E nesse momento, né, que nos peguemos, né, nessa tristeza, nós temos que buscar essa transformação. Tem tanta coisa no mundo que nos alegra, não é? A gente que precisa sintonizar com isso. É. Olha, eu gosto muito de filme de comédia. Eu gosto. Então, por que não? Quando eu estou triste, por que não parar e assistir um filme de comédia? Aí a pessoa pode dizer, mas poxa, estou vivendo uma situação difícil, eu vou parar para assistir um filme de comédia? Claro, se você está numa situação difícil, você tem que buscar um local onde relaxe. Você tem que relaxar. Para relaxar, um filme de comédia pode te ajudar. E depois de relaxar, Sandra, a sua mente trabalha melhor, não é? Trabalha, alegria, né? Por isso que aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, nós temos a terapia do sorriso, né? Que foi trazida aí pelos nossos irmãos espirituais. Como o sorriso faz bem, né? Quando a gente vê uma criança feliz, quando a gente sorri, quando a gente passa para o outro. Então agora, Júlio, vamos convidar aí os nossos queridos amigos que nos acompanham pela TV, pela rádio, pelos nossos meios de comunicação. Vamos buscar em Jesus essa alegria que nos motiva, que nos impulsiona. É por Ele que vivemos. Que neste momento possamos sentir a verdadeira alegria de estarmos vivos. Nós sabemos da equipe da nossa querida irmã espiritual Rita de Alencar, que neste momento visita os lares que estão em sintonia com o programa Madrugada com Deus, auxiliando, levando amparo espiritual. Este programa é feito também com o auxílio da espiritualidade superior. E quantos espíritos
neste momento, são resgatados. A vida não é só a vida da matéria, essa que nós estamos vivendo. A vida continua depois do tal fenômeno, né, chamado morte. Então, que possamos, nesta segunda-feira, nos entregar nas mãos seguras de Jesus, pedir para que nós tenhamos uma semana abençoada, de lições, mas também de muitas realizações, de muitas bênçãos, que todos nós possamos ter nossas vitórias, que tudo aquilo que vier para que possamos nos fortalecer, nós encontremos em nosso Senhor Jesus Cristo, em Maria Santíssima, força para vencer qualquer situação. Querido Mestre Jesus, abençoe todos estes que fazem parte desta corrente de oração, suas famílias, seus amigos, seus entes queridos. Lhe pedimos também, meu Pai, que abençoe aqueles que nos deram a oportunidade de trabalho, todos os empresários, todos os donos de comércio, os nossos chefes, que nos dão todos os dias a oportunidade de trabalharmos. E a cada um destes trabalhadores que nos ouvem neste momento, de almas ajoelhadas, juntos faremos a oração que o Senhor nos ensinou. Nel nostro quotidiano da nobis hodie e dimitti nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos
acompanhando o programa Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima. Hoje nós estamos falando de alegria, nós estamos falando de paz. O mundo precisa tanto de paz, de amor. É o momento, né, Júlio? 2019 foi um ano que veio com tantas lições, né? Nós vivemos tão pouco, né? Não chegamos nem ainda a 2 meses de 2019. E quantas lições, né, nós temos aprendido, né? E as pessoas ficam, né, a perguntar, poxa vida, mal começou o ano e já aconteceu tantas tragédias. Mas, gente, não podemos ver apenas pelo lado negativo. Mesmo que sejam situações difíceis, nós estamos passando por um processo, sim, de purificação, de transformação. Afinal de contas, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. E aqui a gente se apega tanto à matéria, né, Sandra, que quando alguém desencarna, a gente só vê pelo lado negativo. Mas voltar para casa é negativo? Não. É que assim, Sandra, é uma situação, é um tema muito, mas muito sutil, né? Muito sensível para tratar, né? Porque quando a gente fala de desencarne de tantas pessoas, como foi o caso lá de Brumadinho, Minas Brumadinho, Gerais. depois o caso agora das crianças, né? Lá no Rio de Janeiro, não é? Então, são coisas que você fica assim, poxa, mas precisava passar por tanto sofrimento? Olha, por isso que nós acreditamos na lei da reencarnação. Pois somente a lei da reencarnação para nos explicar esses fatos, não é? Nós temos, sim, oportunidade de recuperar males que nós fizemos no passado, na encarnação atual. E muitas vezes o desencarne é, sim, uma prova de eliminação destes males. Passamos por uma situação ruim, como é um desencarne nessa condição tão triste, mas retornamos ao mundo de origem puros, quer dizer, limpos daquele mal que, pela da lei do retorno, nós passamos. Então é um tema muito delicado que nós, aqui na casa, discutimos, debatemos e buscamos compreender para não nos revoltar. É importante a gente conversar, é importante a gente falar sobre o assunto, é importante a gente esclarecer. Sabe, Júlio, cada um de nós tem alguma coisa para passar, né? Aqui nós aprendemos com os Espíritos de Deus que ninguém está aqui na Terra a passeio, né? Todos nós, a Terra é uma grande escola e todos nós estamos aqui para aprender. Sempre, muitas lições, não é? Né? Sabe, Júlio, quando acontece, né? Queria até que você falasse um pouco sobre isso. Quando acontece um desencarne, como foi o caso do nosso amigo, colega, jornalista, né, Ricardo Boechat, da emissora Bandeirantes, né, que apresentava lá o programa, né, foi realmente, na minha opinião, uma grande perda, né, muito materialmente grande. Falando, porque era um dos brasileiros que defendia, né, as causas. E a gente vê também o amor que o Boechat tinha com a família dele. E eu achei muito bonito que nas redes sociais, né, as pessoas elas aproveitam tanto as redes sociais, Facebook, Instagram, para reclamar, para, vamos dizer assim, né, meter o pau no outro, vamos dizer assim, vamos colocar numa palavra que você que está aí ouvindo entende, né? Mas no caso do Ricardo Boechat e dessas mortes que houveram aí no começo de 2019, a gente viu a comoção, a gente viu imagens, até circulou no Instagram, o Boechat sendo aplaudido, né, por uma equipe da Rede Bandeirantes, pelas equipes de Brasília, do Rio de Janeiro. E sabe, Júlio, a espiritualidade nos ensina que quando ocorre uma morte, como foi o caso, né, quem é da nossa época vai se lembrar, né, do Ayrton Senna, todos nós brasileiros que torcíamos pelo Ayrton Senna, todos nós oramos, né, as pessoas que frequentam as suas religiões, cada um a seu modo. E quando as pessoas se unem, né, quando as pessoas oram, né, nas redes sociais a gente via as pessoas orando, rezando, os socorristas espirituais aproveitam, né, esses fluidos, né, esse amor de todos. É o momento onde acontece os resgates, cria uma né, união, né? a cura do planeta, né? E cria essa unidade, né? As pessoas, mesmo sentidas, elas se aproximam mais uma das outras, não é? Ela deixa as rixas de fora, não é? Olha só,
Você citou aí o caso do Boixá, que, poxa, realmente foi uma perda grande. Nós vamos tocar nesse assunto, mas eu quero voltar àquelas crianças lá do Rio de Janeiro, porque eram jogadores, né, de base do Flamengo e acabaram desencarnando dessa forma tão triste, mas houve uma comoção generalizada, não é? E os times que são rivais, eles se uniram, mesmo na rivalidade que é o futebol aqui no Brasil, mas houve uma união, para você ver que como é importante e como necessitamos de estarmos unidos, mesmo tendo opiniões e tendo times diferentes, nós precisamos estar unidos. O time do Vasco, Sandra, que é o grande rival do Flamengo lá no Rio de Janeiro, ele entrou no jogo na sequência, né, o jogo depois, com o nome e o símbolo do Flamengo no seu uniforme. Né, no seu uniforme. Gente, isso é que é bonito. Isso é bonito, mas aquele ato, mesmo que foi no momento de tristeza, isso muda as pessoas. Eu tenho certeza que os torcedores do Vasco ficaram com aquilo no coração e perceberam lá no íntimo, pode ser que não expresse rapidamente, mas lá no íntimo eles param para pensar, não é besteira ficar brigando por causa de time? Por que não podemos nos unir desta forma que foi diante de uma tragédia? Por que não nos unir diante da alegria também? Por que o meu adversário tem que ser o meu inimigo? Por que não pode ser apenas adversário de time, não inimigo? Então, esses fatos que aparentemente são negativos, têm o seu lado positivo. Tem. Olha, Sandra, eu creio nas palavras de Jesus. Tem que tirar, né? Em tudo a gente tem que tirar uma lição. E esses irmãos que passaram para a pátria espiritual, esses jovens, né, que muitos ali tinham 14 anos, mas são espíritos, né, e a gente não sabe a nossa idade espiritual, né, Júlia? Somos espíritos. O próprio Ricardo Boixá, os nossos irmãos de Brumadinho, todos foram resgatados, todos estão sendo amparados, né, porque Jesus, ele ampara, ele cuida. Maria Santíssima, a gente sente a presença, os espíritos que atuam aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, né, se adiantaram, né, passando para a gente essa informação de que suas famílias todos estão sendo amparados. Ô Sandra, você lembrou, aqui na casa nós tivemos aí a informação de que aquelas pessoas lá de Brumadinho, antes mesmo de sentir a dor física, elas foram retiradas dos seus corpos para não passar por todo aquele sofrimento. Olha só, porque era uma necessidade de o espírito expurgar os males do passado, mas não precisava de ter aquele sofrimento direto. Então foram retirados sim informação essa que veio da espiritualidade. Agora, no caso do Boixá, muitas pessoas perguntam, Sandra, porque nós sabemos, quem conheceu essa pessoa de perto, esse espírito, via que era um espírito de luz, porque ele, fazia caridade, ele incentivava campanhas de doação de sangue, de ajuda à criança autista. Aí a pessoa pode perguntar, poxa, no meio tem tantas pessoas ruins, por que logo o cara que faz caridade vai passar por uma situação como essa? Isso é uma visão materialista. Gente, o espírito vem ao mundo para evoluir. E a nossa evolução depende do quê? Das nossas superações pessoais. Evoluir é superar os males pessoais. Então, todos nós trazemos os nossos karmas. Todos nós, Sandra. Nós não somos santos. Não. Nós já pecamos muito. E pecamos todos os dias, não é? Mas nós temos que resgatar. Como diz o próprio Cristo Jesus, a semeadura ela é livre. Mas a colheita não, ela é obrigatória. Por que é obrigatória? Para nos punir dos erros cometidos? Não. Para nos possibilitar a evolução. Exatamente. E é por isso, Júlio, que a gente tem que fortalecer a nossa fé todos os dias, através da prece, a prece que nos protege, a prece que faz com que nós estejamos sempre amparados, porque nós não sabemos o dia que nós iremos testemunhar a nossa fé. É verdade. Né? Quando virá aquela situação que a gente vai realmente precisar estar fortalecido
e o momento que nós deveremos fortalecer os nossos irmãos. Então que a gente, eu vi, achei muito bonito, estava comentando aqui nas redes sociais, as pessoas falando, gente, vamos tirar uma lição disso, vamos dizer para as pessoas que nós convivemos, para nossa família, o quanto elas são importantes para nós, vamos olhar nos olhos, né? Às vezes a gente vê aí com a chegada do celular, as pessoas ficam tanto tempo, né, no celular ali passando mensagem, rindo, contando piadinha. E dentro de casa tá um na sala, outro no quarto, outro no banheiro, né? Tá todo mundo separado e a vida tá passando, o relógio tá ali, né? Não para, né? O relógio não para. Bom, gente, mas é assim que a gente vai se fortalecendo. Só entende a vida, suas lições e tudo aquilo que a gente passa. Por isso que nós acreditamos na lei da reencarnação. Quem entende, quem ouve, quem estuda sobre a reencarnação, a vida espiritual, compreende a vida. Tem uma compreensão melhor, não é? Não se desespera, não se revolta, porque a revolta é algo de muito ruim, não é? Eu não entendo, de verdade, as pessoas que dizem crer em Deus e revoltar-se com alguma coisa que acontece. Porque Deus está presente em todos os momentos. A própria Bíblia diz que não existe uma folha, nem um fio de cabelo que caia sem a permissão de Deus. Então, se Deus permite algo nesse mundo, é porque há um propósito positivo, há um propósito bom diante de um fato que nós ainda não entendemos, que aparentemente seja ruim. Então, não podemos nos revoltar, nós que somos crentes em Deus. Não é, Sandra? É verdade. Bom, gente, nesta semana nós estamos nos preparando, a gente já vem sentindo a presença de toda a espiritualidade, né? Todos os irmãos protetores, ciganos, os médicos que atuam na corrente de auxílio à saúde, todos. O irmão Bezerra de Menezes, eles, não é? Que vêm fazendo todo esse trabalho para receber o Dr. Bezerra no sábado, né? Muito bem. Desculpa, eu te cortei, né? Você ia chegar lá. Ele não deixou eu falar. Mas é isso, né, gente? Essa corrente de espíritos... Mas completa, explica, vai. Eu te cortei, agora eu fiquei de consciência pesada. Era isso que eu queria falar. Os nossos irmãos protetores espirituais, os ciganos, né? Falando dos protetores, dos ciganos, os irmãos de auxílio à saúde, que durante toda a semana fazem a preparação, né, Júlio, para receber o nosso irmão Bezerra de Menezes, que nós temos tanto respeito por ele, né, no sábado. Vamos explicar para as pessoas que o Dr. Bezerra, porque tem muita gente que entra, né, na primeira vez para ouvir o programa, para ver o programa, e não entende que nós aqui na casa temos a honra de receber Bezerra de Menezes a cada último sábado do mês. Então é uma honra. Então, os espíritos nos contaram que todo o trabalho exercido na casa é sim um trabalho preparatório para a presença desse grande espírito de luz. Por que nós chamamos Bezerra de Menezes de um espírito de luz? Porque é um espírito que tem muito conhecimento, tem muito amor no coração, tem muita aproximação com os ensinamentos de Jesus e pratica. Por isso, torna-se um espírito de luz, um espírito que carrega o amor de Cristo Jesus. Então, este espírito de luz vem à casa dividir a sua luz conosco, para curar os males da matéria e os males da alma. Aliás, sábado, né, nós teremos um trabalho diferenciado. Fala, Sandra. É verdade, fala. Não, mas agora eu quero que você fale. Nós estamos brigando aqui para falar isso. Agora eu quero que ele fale. Você me corta. É isso mesmo. Olha, nós teremos nesse final de semana a presença do Bezerra de Menezes e ele vai nos ofertar uma vacina imunizante. Como o ano passado nós tivemos apenas uma, não foi? Eu acredito que foi isso. Por quê? Porque, infelizmente, tem pessoas que não dão valor a esse trabalho maravilhoso e tão importante que Bezerra de Menezes faz, que é a imunização dos corpos. Imunizar o nosso corpo contra o quê? Contra as bactérias que estão no ar, né? Contra vírus, fungos e tantas outras coisas negativas. Então, essa vacina imunizante, ela cria uma barreira em nosso organismo para que não fiquemos doentes. Sabe, Sandra, eu ouço muito dos espíritos dizendo que ficar doente é caro. Não é caro mesmo, não é? É mesmo, mas simples gripe, né? Meu Deus, você vai na farmácia para comprar um remedinho de gripe, é um absurdo. Quanto mais uma doença mais séria, como é a febre amarela, não é? Essa pneumonia, dengue, né?
pneumonia, é isso? Isso. Isso é muito, muito grave e é caro para você poder se recuperar, não é? Então, por que não investir na prevenção? Na água fluidificada, né? É o que esse Espírito de Luz está propondo a nós, convidando a todos para vir à casa receber essa dose imunizante. Mas vamos lá, vamos ouvir então uma mensagem que fala sobre isso, Sandra? Vamos. Vale uma prece, vale um pedido sincero, que a Mãe da Humanidade intervirá por vós. Vençam o inimigo que há em vós. Nós os ajudaremos a que vençam suas doenças. A paz em vossos corações é fundamental para a cura em vós. Então fica o convite para que você venha neste sábado participar aí do atendimento com o irmão Bezerra de Menezes, a partir da 13h. Venha, convide seus amigos, nós temos mais informações no nosso site, nas nossas redes sociais. E eu gostaria de trazer um trechinho de uma palavra do nosso irmão Bezerra de Menezes em um dos atendimentos aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima. A paz seja aos corações. A voz de Jesus ecoa no universo terrestre, chegando aos corações para abrandar-lhes a dor e trazer-lhes a paz, para que em vida possam encontrar as razões a qual seu destino lhe cria. A voz do Cristo é o amor em nossas ações. Quando desejamos a cura, o bem, a felicidade aos nossos irmãos. A voz de Jesus representa-nos as bênçãos celestiais tão buscadas por nós e as encontramos em nossos corações. A voz do Cristo chamando-nos ao seu convívio para que deixemos para trás todo o peso da alma, todos os nossos medos, nossas dúvidas, nossos alforjes, nossas bolsas, para adentrar ao reino de Deus e habitar com Ele dentro do seu reino de paz, de trabalho, de progresso, onde a vida tem um sentido mais amplo do que todas as conquistas humanas já por nós alcançadas. Poxa, que palavra bonita, forte, né? E sempre nos chamando à responsabilidade, não é? Sabe que aqui na casa a gente ouve muitas mensagens, né, dos espíritos, mas sempre buscando aprender com elas, sempre buscando nos renovar pelo conhecimento. É uma palavra bonita, sim, mas sempre alertadora também, né? Nos alertando para a responsabilidade que nós temos, não é, Sandra? É verdade. O reino de Deus nos traz tanta paz, mas a gente precisa ser firmes, corajosos, decididos, né? E todos os dias buscar forças em Jesus. Bom, Júlia, agora, como eu disse, né, a espiritualidade preparando aí todo o campo energético para a gente receber nosso irmão Bezerra de Menezes sábados, entre eles, né, o nosso querido irmão espiritual Pai Tomás. E agora a gente traz uma mensagem desse querido irmão que fala mais uma vez aos nossos corações. Então vamos ouvir o nosso querido irmão espiritual Preto Velho Pai Tomás. Salve Jesus, salve Nossa Mãe Santíssima. Deixar a alma aberta para o amor de Deus entrar. Escolher a hora certa para Nossa Mãe nos ajudar.
que às vezes a gente enxerga apenas com os olhos da carne e a gente não compreende, tampouco se entende com tudo aquilo que nos falte. Quantas vezes a dificuldade faz a nossa porta bater para ver se a gente, com humildade, começa a Deus se entender. Começar o aprendizado, começar uma lição, para que o Espírito, com cuidado, trabalhe assim sua evolução. Eu sei que às vezes não é fácil, não é tão simples se aceitar. Quanta coisa, quanto embaraço que a mente tem que desatar. Às vezes a gente olha para um lado, às vezes para o outro faz olhar e não acha a solução. Parece que só tem problema em nossa mão e ninguém para nos ajudar. Quantas vezes a vida, essa preciosa, tão bela se faz mostrar, com tantas alegrias, com tanto amor, e de repente, com a força de nosso Senhor, tudo parece modificar. Aos olhos de quem enxerga do lado de cá, muito mais pode aprender. Quantas vezes Deus quer ajudar, mas a gente não quer. Desse aprendizado de fé, poucos fazem acontecer. Se tudo fosse explicado, se tivéssemos o tempo a nosso favor, para antes de um mal olhado, de uma dificuldade ou de uma dor, o Espírito pudesse ouvir de um orientador do céu tudo o que vai lhe acontecer, para que possa assim ser mais fiel. Talvez o coração se acalmasse, talvez tivesse entendimento, mas na maioria das vezes é o Espírito que não aceita o seu sofrimento. Para modo de vocês compreender o que esse preto velho faz falar, nós vamos cá lhe explicar um cadinho mais do que acontece também. Quando o Espírito na terra faz semear o amor, espalhando o bem, não a guerra, como ensinou nosso doutor, cria-se uma aura de luz e do alto as bênçãos de meu Jesus faz essa vida abençoar. Dos males, das dificuldades, o Espírito vai alcançando serenidade para os desafios enfrentar. Das perdas que se tem na vida, das transformações vividas, cria-se dentro um sentimento de amor, onde a compreensão que tudo é de Deus, nada é seu, começa a envolvê-lo com a sabedoria do Criador. O Espírito não vê partida, não vê também solidão, vê novamente um recomeço, onde Deus, com muito apreço, prepara o caminho desse irmão. Aos olhos de meu Senhor, quem na terra qualquer dificuldade for passar, se aproximará sempre alguém
um espírito, esse de bem, que virá lhe ajudar. A assistência não é só quando a dor chega, não é só quando o problema já se instalou, não é quando a dificuldade lhe rouba a alegria ou lhe traz agonia em vosso caminhador. A assistência do Pai é sempre antes do mal poder chegar, antes da falta assim fazer, antes do problema acontecer, antes da vida dificultar. Do lado de cá, muitos são os nossos irmãos que visitam todos os dias casas, lugares, lares, ou até mesmo os irmãos espalhados pela vida. E aí nós vamos nos assuntando, aos pouquinhos conversando, para poder lhe explicar que o mal que lá na frente vem, de Deus também é um bem, que vem para modo de lhe ajudar. Basta ter fé, basta se fazer entendedor, que Deus sempre lhe trará o melhor, com a luz do nosso Criador. Os espíritos preparados nem sempre se faz aceitar, mas são sempre cá ajudados com tudo o que a mãe pode lhe dar, esclarecidos, orientados, protegidos ou guiados, sempre ao lado com muito amor, como se faz todos os dias, as fileiras de alegria na seara de nosso Senhor. Quando o mal à porta lhe bater, recolha-se vós em oração. Não deixe o problema lhe adoecer, nem maltratar seu coração. Tenhais a certeza do amor, que ao lado seu um outro trabalhador também está a lhe ajudar. Se um dia, carregando a cruz, até nosso Senhor Jesus ganhou alguém para lhe ajudar, nós que somos pequeninos, nessa seara do Pai Divino, também gostamos de caminhar. E quando a dificuldade vem, é nessa hora também que todos nós estamos cá, segurando a vossa mão, cuidando do vosso coração, chamando a presença maior da Mãe de todos nós, para que possa lhe confortar, a vida abençoar e trazer um dia melhor. Assim como o vento e a poeira, tudo um dia vai passar. Mas é a sabedoria, essa nossa companheira, que vai sim nos acompanhar. E depois, mais adiante, quando as águas serenar, você vai entender como foi importante a dificuldade se enfrentar. Ofertai de vós sempre o melhor. Ofertai de vós a sua oração. Rogai a nossa Mãe Santíssima sempre a vossa proteção. E confiai, filhos, confiai, filhas também, que meu Senhor, que Nossa Senhora está presente em todas as horas, trazendo sempre o seu amor também.
Salve Nossa Senhora, salve Nosso Senhor. Tá aí a palavra deste amigo nosso, né? Nosso irmão Pai Tomás, que traz uma mensagem doce, suave, pois os protetores, principalmente os pretos velhos, têm uma sabedoria imensa e tem como passar para nós com tanta tranquilidade, não é? Tanta serenidade, impressionante. É isso que nos cativa nessa corrente de pretos velhos, não é? Você já teve a oportunidade de falar com um preto velho? Não teve? Poxa vida, então tá aí um convite que eu te faço. Hoje, segunda-feira, é atendimento aqui na Casa de Maria com os protetores espirituais. Se dê esse presente, vem à Casa de Maria, inclusive o nosso irmão Pai Tomás estará aqui. Sim, na parte da tarde de hoje, a partir das 2 horas, esse irmão espiritual estará aqui atendendo a todos que assim deseja de uma palavra, que assim deseje receber uma palavra, uma informação, uma instrução sobre tudo quanto está vivendo, tá bom? Então tá aí, é um convite que eu te faço. Mas gente, depois dessa palavra do irmão, nosso irmão protetor Pai Tomás, né, preto velho Pai Tomás, eu quero te convidar para um grande evento que essa casa faz. Que evento é este? Presta atenção e te volto já para conversarmos. O fogo gerado pelos espíritos abrirão a mente e as almas compadecidas se comunicarão com vocês. Ali estarão, diante de um momento mais do que sublime, a maior das festas, a mais contemplada, a mais limpa, a mais pura. Terceiro domingo do mês de maio de todos os anos. Nós somos o que somos. Tá aí. Que festa é essa? Eslava Saracali 2019. O momento em que nós que cremos nesta grande serva de Maria, a Saracali, nós no 3º sábado de maio nos reunimos para essa eslava. O que é eslava? Uma festa religiosa que comungamos a nossa fé. Uma festa que tem ao momento em que todos nós fazemos uma peregrinação, levando assim esta grande serva de Jesus aos braços ou nos ombros, não é? Com a santa representando esse espírito, fazemos essa peregrinação. É um momento muito bonito, de verdade é um momento muito bonito da festa. Eu, em particular, acho que esse momento é um dos mais emocionantes. É que tem tantos momentos nessa festa, você que já teve a oportunidade, né, de participar sabe do que eu estou falando, né? Aí algumas imagens para você que nos acompanham pela internet, nossa TV web, e para você que acompanha no YouTube, e para você que está nos ouvindo pela rádio, você pode entrar no nosso canal e também acompanhar os vídeos desta grande festa de fé que é a Eslava Saracali. Temos também outro momento que é muito especial, que é aquela 7 voltas que nós damos na fogueira. Fazemos os nossos pedidos, todos são convidados a escrever num papelzinho um pedido que tem a fazer. E depois esse papelzinho é colocado na fogueira. E assim, ao queimar essa fogueira, todos os pedidos são elevados. E nós fazemos 7 voltas, damos 7 voltas na fogueira, representando essa limpeza da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração e os pedidos elevados a Deus. É um momento também de muita emoção. Cada um se identifica com um momento especial deste evento, não é? Você sabe que também existe outro evento, esse momento, que é o
oh Jesus, da mandala, esquecendo aqui o nome mandala. É outro momento especial dessa festa. Então, não perca não, marca na sua agenda, já deixa aí registrado na sua agenda, no terceiro domingo do mês de maio, a Slava a Saracali, que este ano acontecerá dia 18 e 19, em 2 dias. Dia 18, toda essa peregrinação, a fogueira. Dia 19, que é o domingo, um dia de muita alegria, onde teremos os bailados, as apresentações típicas. Teremos também ali as comidas típicas. Então, olha, se dê esse presente neste sábado, neste fim de semana, né, do mês de maio, no terceiro final de semana de maio, tá bom? Agora, eu quero que você preste atenção à palavra do nosso amigo dirigente da casa, Gilberto Rissato, que é o coordenador desta casa. Ele tem um pedido humilde a fazer a todos nós. Vamos ouvi-lo? Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sou Gilberto Rissato, dirigente aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima. Estou aqui humildemente pedindo a todos vocês, nesse momento, que nos ajude a que a gente possa continuar a manter, né, nossa casa aberta, fazendo toda a assistência, né, espiritual e material. O trabalho grandioso que a nossa casa faz, pelo esforço que os médiuns fazem, dedicando o seu tempo para ajudar a todos nós a receber do mundo espiritual orientações, cura, paz para as nossas vidas. Hoje, eu vim aqui com muita humildade pedir a vocês que nos ajudem financeiramente. Nos ajudem com uma mensalidade. O valor é você quem vai decidir. O que você puder durante esse próximo ano, para que a gente possa continuar, né, com o trabalho espiritual, continuar fazendo esse trabalho de assistência para todas as famílias, para todos nós. É você quem decide o valor. O trabalho espiritual está sendo feito em todos os lugares para onde a gente vai, através das caravanas de luz, os trabalhos sociais, as cestas básicas, tudo que é possível fazer a gente faz. Nossa casa, ela não tem subvenções. Quem mantém a casa é o povo, são vocês. Então eu estou aqui humildemente pedindo, se você puder nos ajudar com a mensalidade, eu fico imensamente grato para que a gente possa continuar o trabalho espiritual onde estamos. Muito obrigado, fiquem todos na paz de Deus. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Tá aí, é o pedido humilde e verdadeiro deste grande trabalhador desta casa. Olha, grande trabalhador mesmo. Olha, se tem uma coisa que eu não gosto é de ser puxa-saco. Nunca fui na minha vida. Não é agora, né, com 47 anos que serei. Mas olha, eu admiro esse grande guerreiro, pois ele é o dirigente da casa, é o criador da casa, né? E é aquele que mantém a casa aberta com todo o trabalho e dedicação que ele tem ao que faz. Então ele vem humildemente pedindo que todos participem desse trabalho, que façam parte do trabalho, porque nós recebemos tanto da casa, não é? Nós recebemos mesmo, nós recebemos tanto da espiritualidade que não nos pede nada. Os espíritos não nos pedem nada para nos ajudar. Pelo contrário, eles só se colocam à disposição de dar. Mas a casa, ela foi aberta no mundo material. E no mundo material nós temos as nossas obrigações a cumprir, como pagar aluguel, pagar a água, pagar a luz, telefone, os colaboradores, os impostos. Aí eu lembro da palavra de Jesus, quando ele foi perguntado: Senhor, é lícito pagar os impostos? Lembra desta passagem do Evangelho de Jesus? Você lembra? O que Jesus responde? Dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Nós damos a Deus o que é de Deus, sim, nos dedicamos para fazer esse trabalho como caravana de luz, para fazer os atendimentos aqui em São Paulo, para também contribuir com as famílias carentes que não têm alimentos em sua casa, mas nós temos que cumprir com as obrigações, né, da matéria.
Então, para isso, precisamos sim que todos possam se unir, dando uma contribuição, como ele próprio disse, cada um que determine o valor que pode. Mas faça parte, faça você parte desse grande trabalho. Não se sinta à parte, se sinta participante deste trabalho que é de propagar as mensagens dos Espíritos de Deus, propagar a mensagem de Jesus, ajudar a transformar esse planeta em um planeta de purificação. Sim, um planeta de regeneração. Vamos trabalhar juntos. Você que há algum tempo já vem nos acompanhando pela internet, pelos canais de comunicação, como as rádios, a Rádio Trianon, a Rádio Imembuí, todas elas, né? Eu não quero aqui esquecer nenhuma, a Metrópole, são tantas, a Universal de Santos, né? A Rádio Ribeirão Preto, a Rádio 79 de Ribeirão Preto, e todos vocês que vêm nos acompanhando, dê a sua contribuição para que essa casa continue a levar a palavra de Deus, continue a levar essa mensagem que liberta. Olha, estávamos hoje no curso, o programa já está acabando, mas eu quero contar isso para você rapidamente. Estávamos no curso de desenvolvimento, falando de quanta responsabilidade tem aquele que sabe, né? Quando você sabe algo, você tem mais responsabilidade ainda. E nós temos a responsabilidade, sim, por saber de tudo quanto os Espíritos vêm nos instruindo. Então, essa responsabilidade nós queremos, sim, dividir com todos. Por que não? Porque fazer o bem nos faz bem, mas nos faz mesmo. Fazer o bem nos faz bem. E Jesus disse, faça ao próximo o que queres para si mesmo. Então, é sim muito importante que todos possam participar. Todos que entram na casa são convidados a fazer parte desse trabalho. E aquele que trabalha em prol do próximo também recebe, lógico, recebe, né? É a lei de Deus. Pois bem, gente, está aí o pedido que nós fazemos humildemente. Mas, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Passa tão rápido, graças a Deus. Passa rápido porque é um programa que faz bem a muitas pessoas e nos faz bem também, não é? Então vamos orar, vamos agradecer pela oportunidade e assim, agradecendo a Maria Santíssima, nós dizemos: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os teus filhos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Com essa prece, nós nos despedimos de todos vocês. Só nos resta dizer que a paz de Deus, que a paz do Cristo, que a paz de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus e salve nossa Mãe, Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.